para o Paraná. E a primeira notícia, olha só, o governo do estado do Paraná lançou o primeiro instrumento de crédito rural criado por um governo estadual no Brasil. Trata-se do Fundo de Investimento Agrícola do Paraná e recebeu um aporte inicial de 261 milhões de reais. Essa operação foi formalizada junto à Fomento Paraná, a instituição, né, aqui do estado que é responsável por esse fundo, além, é claro, do apoio com cooperativas, como a Cevale e a Sicredi. Esse programa, né, do governo do estado, ele foi criado em abril desse ano lá na Bolsa de São Paulo, na B3, e visa alavancar 2 bilhões de reais ao todo. Os recursos dessa primeira operação vão ser para a construção de 96 aviários, tanques de piscicultura mais sustentáveis, além de matrizeiros, que são aqueles espaços voltados para a criação de aves, né, que são reprodutoras e que acabam abastecendo, né, a questão do frango de corte. E ainda teremos aqui recursos que serão feitos pela Fomento, que entra como chamada cotista sênior nessa história. Esse fundo ele vai se apresentar como uma alternativa, né, como complemento ao Plano Safra. O governador do estado, Ratinho Júnior, comemorou, né, sendo o primeiro estado do Brasil a criar um fundo específico como um instrumento de crédito rural. Hoje é um marco histórico para a agricultura brasileira, né, em especial do Paraná, porque é o primeiro fiagro do Brasil. Esse fiagro, de forma muito simples, né, é uma nova modalidade de financiamento, em especial para os pequenos e médios produtores rurais. Em especial também para atender a parte de investimento. Então, novos aviários, novas granjas de suinocultura, de tanques para piscicultura, equipamentos, energia solar, parte de irrigação, parte de armazenagem, novas indústrias com dinheiro mais barato que o mercado, mais barato inclusive que o Plano Safra, né, em termos de juros, menor que os juros do Plano Safra, e a longo prazo. Então o produtor vai ter até 10 anos para poder quitar todo esse dinheiro captado que ele for pegar para fazer os investimentos. Então isso, vamos dizer assim, pesa menos no bolso do agricultor, porque ele começa a girar já o seu negócio e isso começa a entrar renda para ele. Então é uma inovação, é o primeiro do Brasil. Nós fizemos há 90 dias atrás na Bolsa de Valores de São Paulo, fizemos a seleção das empresas gestoras de financiamento e hoje, fechando aqui com a Cevale Cooperativa, que é uma das maiores da América Latina, hoje esse início que já começa o primeiro com 350 milhões de reais para os produtores rurais. Mas esse é o primeiro, nós já temos mais 6 que nós vamos lançar nos próximos dias agora, quer dizer, vão passando a casa de 2, 3 bilhões de reais de imediato de investimento para o agricultor. Olha, muito boa, porque muitas vezes as cooperativas elas estão numa crescente grande, né, numa velocidade muito grande de crescimento, e muitas vezes o que limita esse crescimento é justamente por não ter essa infraestrutura para o agricultor para produzir matéria-prima. Então, agora, você tendo esse dinheiro para distribuir para os agricultores, né, para que eles possam fazer novos aviários, novas granjas, mais tanques de peixe, criar esse ambiente de produção de matéria-prima, as cooperativas e as empresas do setor podem ampliar suas plantas industriais. Então isso é muito mais emprego que vai acontecer no estado, que já está num momento de muito emprego, né? Nós estamos já abaixo de 3% de desocupação. Hoje temos 25 mil vagas em aberto no Paraná para as pessoas que querem trabalhar. Então ainda mais vagas que vão acontecer e vão se abrir para, obviamente, melhorar a vida das pessoas. Falando sobre esse aporte financeiro, falando de onde virá o dinheiro, vamos ouvir o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara. É esse que, lembrando, é um crédito rural aí, muito similar ao Plano Safra. Aliás, até melhor que o Plano Safra. O próprio governador disse que os juros são bem menores. 17 de junho de 2025, um marco histórico para a economia do Paraná, especialmente para o nosso principal negócio, que é a produção de alimentos e fibras. Estamos pondo no ar mais um instrumento importante,
que tem a pretensão de viabilizar financiamento para a expansão qualificada da nossa produção agrícola, agricultores, da nossa produção agroindustrial, especialmente cooperativas e empresas integradoras, especialmente no ramo, mas não só no ramo da proteína animal. Sim, uma data importante, mas estamos sempre na perspectiva de criação de algo novo, né? Estamos trabalhando, e ainda sob reserva, né, novos instrumentos que possam dinamizar. Esse é o primeiro de muitos que virão. Nós temos, felizmente, pelo nosso equilíbrio fiscal, pela solidez das contas, pela poupança que temos, capacidade de fazer uma expansão muito consistente desse tipo de ação, que é um fundo de investimento em direitos creditórios, que é uma forma de a gente trazer com o recurso do governo, o recurso do mercado e recurso do interessado, a empresa que quer fazer a expansão lá da sua produção de frango, de suínos, de peixe, irrigação, maquinário, coisas dessa natureza. Enfim, essa data, repito, é um marco para o Brasil, porque é o primeiro fundo que fica de pé e hoje a integralização das cotas por parte de uma cooperativa, a Cevale, junto com uma gestora qualificada do mercado, trazendo aí recursos no meio, que é a cota mezanino, através de investidores qualificados. Plano Safra, todo mundo sabe, o quadro está bem no epicentro desse terremoto que está acontecendo, né? As contas federais em frangalhos, ou seja, com dificuldade fiscal demais a União, tentativa de aumentar a IOF para arrecadar, tentativa de taxar LCA, LCI, que são formas que foram criadas para financiar exatamente a agricultura e a construção civil. Colocar a mão na massa, entender os dramas, entender as necessidades, a perspectiva assim, de longo prazo de fortalecer a agregação de valor em nosso Estado, e por isso que nós, em conjunto aqui, o governador, a Fazenda, a Fomento e outros tantos, né, Investe Paraná, a gente colocou a mão na massa e nós desenhamos esse processo, fomos ao mercado, cheiramos o mercado, ou seja, sentimos o apetite e, felizmente, a resposta está sendo positiva e eu espero que, de fato, a gente consiga aí colocar de pé 1, 2, 3, 5, 20 FDICs, né, para a gente, de fato, trazer muito recurso para financiar a nossa atividade, que é a mais importante do Paraná, que é, de fato, a produção de comida, de alimentos. Falando sobre esse assunto, o presidente da Fomento Paraná, hoje comandado pelo Cláudio Stabile, ele falou que esses projetos, né, eles, em análise, eles são mais de R$1 bilhão aí nos próximos meses. Só a Cevale deve aplicar 375 milhões de reais nesse ano de 2025 através desse novo fundo. O Estado do Paraná sai na frente novamente, né? É uma inovação nessa modalidade de operação de crédito, né? Dessa formação desse tipo de FDIC para o agro, isso é muito importante, como você mesmo já citou. E a velocidade se dá pela confiança, principalmente, né? Seja da entidade como a Cevale, o governo do Estado do Paraná, né? O governador do Estado e a Fomento, não é? Esse tripé, junto com a Secretaria da Fazenda, não é? Nos dá respaldo e esta confiança de todos os atores para que isso aconteça. E isso é só o início. Isso é só o início, não é? Aqui nós estamos falando de um fundo de 375 milhões, não é? Onde o Estado, por meio da Fomento, ingressa com 75 milhões. Então nós temos ainda mais quase 300 milhões para esse fim, não é? E o Estado também tem apetite para ingressar, integralizar mais ainda, caso seja também a vontade aí das entidades do agro, né? Isso não só cooperativas, integradoras, mas outros agentes do agro também, desde que cumprido alguns requisitos, também poderão participar. E como já foi dito por várias vezes, a importância disso, não é? É mais uma linha de crédito que vem suprir uma lacuna, muitas vezes, do Plano Safra, que é muito importante, é bom, mas não consegue atender a todos, né? E o Paraná, então, como disse, sai na frente e vem tentar suprir essa lacuna e cada vez mais, a cada ano, certamente, a gente vai aumentando essa cobertura, aumentando esse percentual, essa pulverização de crédito, né? E fazendo com que o Estado continue sendo o primeiro no tocante ao agronegócio do Brasil. Novamente, o Estado está numa situação financeira muito bem, muito confortável, não é? Uma gestão extremamente cautelosa, prudente. Então, há dinheiro para investir. E quando se fala em dinheiro para investir,
é não só fazer toda essa máquina, toda essa ciranda rodar, não é? Empregos, receita, enfim, a nova iniciativa, né, da iniciativa privada no tocante a mais indústrias, mais fábricas, mais comércio, e novamente o Estado dá mais um giro e volta coletando esse dinheiro também dos tributos, que é do povo paranaense. Né? Então é uma ciranda virtuosa, né, que ele vai do crédito, ele produz, gera toda uma cadeia de oportunidades, do pequeno ao grande, e no final o Estado ainda traz dinheiro para atender outras carências, outras necessidades do povo paranaense, como saúde, educação e assim por diante. 7 horas mais 27 minutos. A última matéria do governo do estado do Paraná é